que quando a gente pensa em alguém tocando o nosso corpo nu, parece que a gente associa isso diretamente ao sexo, né? Eu poderia estar fazendo esse podcast com você sentada pelada aqui, que pra mim tava de boa. A pessoa às vezes é bloqueada, na hora do sexo ela não consegue falar, não consegue interagir. O povo conhece meio como a história da gourmet. Então, o toque íntimo não é feito igual a masturbação, no caso de um homem, por exemplo. A gente nunca faz aquele movimento que vocês estão A acostumados. maioria dos homens que sofrem de ejaculação precoce, a causa é a ansiedade. Então, se eu tô conversando com meu marido, por exemplo, e do nada eu boto a mão ali embaixo nele, do nada, assim, vou lá e passo a mão. Ele vai adorar. Sim. Varrer a casa de forma tanto que é eu varrer com amor e consciência. Olá pessoal, muita saúde física e mental para vocês. Estamos aqui juntos uma vez mais. Hoje eu estou com uma convidada especial aqui, a Jade. Eu vou até ler, inclusive, porque o currículo dela é invejável e recheado também. Ela é psicóloga, sexóloga, terapeuta corporal tântrica, mãe da Bia e da Duda. Gostei quando você falou isso aqui, inclusive. E companheira do Cleito Salles. Juntos eles têm o portal Amor e Consciência, um espaço terapêutico localizado no sul de Pernambuco. Seja bem-vinda, viu, Jade? Eu acho que todo mundo já falou pra você a piadinha da Jade do clone, né? Sim, sim, sim. Possivelmente. Me conte uma coisa. Tem quanto tempo que você conheceu o Trântrica? É assim mesmo? A pronúncia? Tantra. Tantra. Eu chamo de Tântrica, então tá errado, né? Não, é porque eu vou falar massagem tântrica, mas Ah, quando tá, a gente fala aham. do tantra, a gente fala de uma forma mais ampla, né? Como que você conheceu? Como que você se interessou por isso? Me conta um pouquinho. Então, foi há mais ou menos 6 anos atrás e veio a partir de uma busca muito pessoal, né? Eu tinha muitas questões com a minha sexualidade, né? Muitas dificuldades por tabus, traumas de infância, adolescência, que me faziam sentir que eu tinha muita energia no meu corpo, mas essa energia ela era muito contida. Tinha muita culpa, muito medo, muita vergonha, eu não conseguia me expandir nessa área. E aí, dentro da psicologia, né? Como eu sou formada em Aham. psicologia, na minha própria terapia individual, começou a vir essas demandas desses traumas de infância e de adolescência. E começou a mexer muito comigo, até que eu cheguei em um ponto que eu percebia que eu precisava expressar aquilo no meu corpo. E apesar de eu fazer psicologia na área corporal, onde a gente já trabalhava muito essa questão do corpo, parecia que precisava de mais. Tinha algo mais que eu não conhecia na época. Até que uma amiga me falou da massagem tântrica. E aí eu não tinha Você a já menor era psicóloga já na época, já né? era psicóloga. E eu não tinha a menor ideia do que era massagem tântrica. E ela veio me explicar essa coisa do toque, do corpo nu. Ela já tinha feito a massagem, veio desmistificar essa ideia que quando a gente pensa em alguém tocando o nosso corpo nu, parece que a gente associa isso diretamente ao sexo, né? Sim. E aí ela disse que não, que era extremamente terapêutico, que levava a gente para outros lugares de sensação. E por confiar muito nessa amiga, eu fui nessa terapeuta que ela me indicou. Na época eu era casada e foi muito louco porque eu já estava num processo mais pro fim do casamento, mas era como se aquilo fosse errado. A sensação era que aquilo era errado, né? Como é que alguém vai tocar meu corpo nu? E era uma mulher, né? Era uma outra Aham. terapeuta. E eu fui sem dizer pra ninguém, só fui pra viver a experiência. E chegando lá foi muito bonito, porque o primeiro momento com ela, Teve vergonha depois de falar pra alguém assim que tinha feito ou não? não, Não? depois que eu vivi e senti no meu corpo o que era de verdade, isso já não tinha mais vergonha. A vergonha veio depois, na Sim. parte que eu fui transitar de carreira mesmo, assim, né? Focar mais na sexualidade. Mas aí nessa experiência, a primeira conversa dela comigo foi tão terapêutica, assim, de saber como é que eu lidava com o meu corpo, com a minha nudez, se eu tinha questões com a sexualidade, se eu tinha passado por alguma questão de abuso, qualquer coisa desse tipo. E quando ela foi tocar o meu corpo, foi tão suave, assim, foi um toque tão sutil e me veio tanta emoção, eu chorava, eu gritava. Foi uma coisa, assim, muito de expressão corporal que me fez atingir aquele ponto que eu disse que eu não conseguia atingir na terapia. E Sim. aí, daí em diante, eu não parei mais. Então, eu fiz outras sessões terapêuticas, depois eu comecei a fazer os cursos, as formações, as imersões, fui mergulhando em tudo isso até o momento em que eu vi que eu queria, de fato, trabalhar com isso. Então, basicamente foi uma necessidade sua, Pessoal. né? Então Sim. você se sentia bloqueada com algo. Sim. É, qual que é a diferença entre, por exemplo, a terapia trântrica Aham. e a massagem? Tem uma Sim. diferença? Tem uma diferença. A massagem O tântrica, que você foi uma massagem ou uma a que eu terapia? fui, era uma sessão terapêutica com Com massagem. massagem. Era Isso. os dois em um, Os então. dois em um, Aham. exatamente. Então, a massagem tântrica é uma das muitas ferramentas que existem dentro da terapia tântrica.
Na terapia tântrica, você pode trabalhar com respiração, com meditação, com dança, com expressão corporal, com escuta terapêutica, sem necessariamente ter nudez, sem necessariamente ter toque. A massagem é um ponto que pode ser trabalhado dentro da terapêutica tântrica. Porém, existem pessoas que só atuam com massagem. E tem pessoas que atuam com massagem com esse viés mais terapêutico, vamos dizer assim, mesmo que trabalhe só com a massagem, tem essa intenção de autoconhecimento, de descoberta do próprio corpo, de expansão orgástica, mas também tem pessoas que vendem a massagem tântrica de uma forma mais erótica, né? Mais Sim. com essa intenção mesmo da provocação, do prazer, dessa expansão. E aí isso também é um ponto importante, assim, de diferenciar, né? Porque por muitas pessoas venderem a massagem tântrica de uma forma mais erotizada, tem uma confusão na cabeça das pessoas, né? Que acabam Porque, levando para esse na verdade, entendimento. quando você ouve palavras, você sempre liga isso ao sexo, né? Aham. Por que sempre liga, geralmente? Justamente por isso. Eu acho que existem vários motivos, na verdade. Um desses motivos é a forma como isso é vendido. É muito comum ter em casas de massagem, pessoas que fazem massagem. Aqui a gente pode falar tudo porque é podcast, né? Sim, aham. Eu digo, o povo conhece meio como a história da punheta gourmet, ou Ah, é? da siririca gourmet. Nunca tinha ouvido Tipo essa assim, é expressão, alguém não. que conhece técnicas a mais que vão lhe colocar em lugares de prazer que talvez você não conheça e acabam vendendo isso como isso, né? Sim. Um momento para você descobrir o prazer de um jeito diferente. Só que isso é legal, tem gente que busca isso e quer isso, mas a gente tenta trabalhar isso de uma forma mais terapêutica. Então, trazendo para esse olhar de eu não estou alimentando uma fantasia do outro, ou querendo realizar uma fantasia do outro, mas eu estou querendo ajudar essa pessoa a buscar o autoconhecimento a partir da sabedoria do seu próprio corpo. Então, por isso que na sessão terapêutica, por exemplo, de massagem tântrica, o interagente, o cliente, enfim, está sempre de olhos vendados, né? Não existe interação entre quem está fazendo e quem está recebendo, né? Só a pessoa que está recebendo a massagem vai adentrar no próprio corpo e perceber o que eu estou sentindo aqui. É quase que um mapeamento, sabe, do Sim. corpo. E o que que a pessoa sente de fato? Porque, Depende como muito. eu disse, sempre é quando você ouve o termo, Uhum, você sempre leva para o lado sexual. uhum. Você sempre lembra do sexo. O que leva a gente a crer o seguinte, quando eu vou fazer uma massagem tântrica, eu vou sentir desejo, Sim. né? Vou ficar excitada, a mulher vai ficar excitada. Uhum. O que que de fato a pessoa sente? Pode acontecer. Pode acontecer o desejo, pode acontecer a excitação, pode acontecer o orgasmo, como pode acontecer choro, como pode acontecer grito, como pode E acontecer quem um que escolhe gargalhada. isso? Vem do Não é nada? uma escolha, Não é escolha? é uma experiência a partir do seu próprio corpo e da sua história. Por exemplo, como eu falei na minha primeira experiência, eu não sabia o que era direito, eu estava indo porque eu queria olhar para a minha sexualidade de uma nova forma, e quando a mulher me tocou com um toque bem suave, que a gente chama de toque A, aquilo me despertou muitas emoções, porque era como se esse registro aqui no meu corpo me dissesse: caramba, eu posso receber amor sem intenção. Essa foi uma grande mensagem que caiu para mim naquela hora e me veio muita emoção. Então eu chorei pra caramba. Depois de eu chorar tudo, porque o que que você estava chorando, né? Eu estava chorando porque eu tinha uma associação dentro de mim, pelos abusos que eu sofri na infância e na adolescência, de que qualquer pessoa só tocaria o meu corpo com uma intenção Sim. maldosa. Então, naquele momento, eu tive um registro no meu corpo de um toque de amor, de um toque de respeito, de um toque de consciência. Então, só aquilo já virou uma chave gigante dentro de mim. E aí depois eu comecei a acessar sentimentos de raiva. A raiva pelas pessoas que me tocaram sem eu permitir, a raiva pelo que eu já tinha vivenciado. E aí era um lugar seguro para me expressar. Então eu gritei, eu chorei, eu esperneei, eu xinguei. Eu botei para fora tudo aquilo que estava dentro de mim, reprimido e guardado Como se daquelas fosse uma emoções. porta que foi aberta, né? Uma porta que foi aberta. E aí uma coisa que a gente fala sempre, o nosso corpo é um grande baú. É um baú de sentimentos e emoções e tudo que a gente viveu na nossa vida inteira está registrado aqui. Só que a gente não aprendeu a olhar para dentro desse baú e perceber quais são esses sentimentos, essas emoções. Então, eu vejo muito a terapêutica tântrica como uma oportunidade de abrir esse baú. Então, deixa eu abrir esse baú e ver tudo que está aqui dentro do meu corpo, de bom e de ruim, porque quando a gente decide sentir, não tem como eu escolher. Só quero sentir coisas boas. Quando eu vou sentir, quando eu abro o meu corpo para sentir, eu posso sentir coisas muito boas, Eu não ou vou escolher posso. qual porta que vai se abrir, né? Exatamente. Ou posso sentir algo muito difícil. Só que a condução terapêutica é que vai lhe ajudar nesse processo.
Você pode, sim, acessar uma coisa muito difícil e, de repente, dali ser conduzida e transitar para uma coisa linda, de muito prazer, de muito orgasmo, de muita alegria, de muita expansão. Mas sempre com essa intenção que é você com você. Tipo, não é... Sei lá, se eu fosse fazer uma massagem em você, por exemplo, você não ia estar me vendo, você não ia estar tocando o meu corpo, você ia estar recebendo a massagem, os toques no seu corpo, para que você vá treinando perceber como é sentir o seu corpo de um outro lugar que não é o lugar de fazer, que é diferente de uma troca sexual, por exemplo. Se você está com sua companheira, vocês estão se tocando, se beijando, né, interagindo, e tem uma coisa ali de dar e receber. Você faz e você recebe. E tem algo que é muito forte, assim, nas relações, que é como se um não pudesse só fazer e o outro só receber. Parece que tem que fazer alguma coisa Sim, sempre, você tem né? sua obrigação, né? É, tipo, eu não posso só sentir o prazer aqui em mim, eu tenho que fazer o outro sentir prazer também. E aí, quando você vai para uma sessão dessa, você não tem que fazer nada. E para mim, assim, a primeira chave que se vira é como é sentir o meu corpo sem precisar fazer nada, sem precisar devolver nada, sem precisar dar nada para o outro. É só o meu corpo. E como é sentir prazer no meu corpo, de olhos fechados, sem projetar isso na pessoa que eu estou vendo, na beleza do outro, no como aquele outro vai me excitar ou satisfazer o meu desejo. E como é esvaziar a cabeça das fantasias que a gente cria para poder realizar os nossos desejos, os nossos fetiches e silenciar essa mente para perceber só aquilo que o meu corpo está dizendo. Sei lá, você está recebendo um toque na barriga. E aquele toque pode ser extremamente relaxante ou pode ser extremamente excitante. Mas se vier o relaxamento, para onde minha cabeça está indo? Ai, estou descansando. Nossa, que gostoso esse alisado na barriga. Ou se vier a excitação, de onde essa excitação está vindo? Nossa, que mulher gata que está tocando meu corpo, não sei o quê. Então, você acaba projetando no outro aquilo que o seu corpo está sentindo. E isso, com o tempo, pode acabar gerando uma dependência, como se você só pudesse sentir prazer fantasiando com outras pessoas. A fantasia não é o problema, tá, gente? Não é. Não estou dizendo isso, a fantasia não é o problema. Mas esse lugar da terapia acaba sendo um lugar de descobrir algo diferente daquilo que a gente está acostumado. Tem algo parecido com a hipnose ou não? Não exatamente. Porque eu assisti um pouco, né? Uhum. Antes de a gente fazer o podcast. E eu vi assim que tem algo similar. Não vou dizer parecido, mas tem algumas pessoas que podem usar, por exemplo, o terapeuta ele pode, por exemplo, confundir. Sim. Às vezes ele está usando uma ferramenta e na verdade está usando outra. E aí depende do que você quer dizer com confundir. Por exemplo, existe sim pessoas que trabalham com hipnose e com tantra. Uhum. E acabam utilizando da hipnose uma forma de ajudar aquela pessoa a ir para um outro estado de consciência, dependendo das questões que aquela pessoa traga. Do mesmo jeito que isso pode vir de um jeito positivo, isso também pode vir de um jeito distorcido, a depender da forma que isso é utilizado. Por isso que às vezes é tão polêmico, né, falar sobre essa coisa da sexualidade, porque mexe com muitas questões, né? Tem gente que não consegue lidar com as suas próprias questões, mas tem gente que consegue utilizar isso de forma terapêutica, sim, para ajudar as pessoas a curar questões, a ir para outros estados de consciência. No Tantra, você pode trabalhar hoje de forma extremamente holística. Então, eu posso trazer diversas ferramentas dentro de uma sessão de Tantra. Eu, por exemplo, eu gosto de tambor, eu gosto de maracá, eu faço, às vezes, aplico alguma coisa de energia tal na Sim. pessoa. Então, é um mix, sabe, de sabedorias. Eu digo que porque eu também trabalho com hipnose. Uhum. Tá? E eu lembro de uma vez que eu atendi uma paciente, ela era do Rio Grande do Sul. E ela estava há mais ou menos entre 4 e 5 anos que ela não conseguia sentir desejo pelo esposo dela. Uhum. Por quê? Muito medicamento. Ela sofria de transtorno bipolar, muito medicamento. O medicamento vai lá, mexe no hormônio, nos hormônios. Entretanto, mesmo ela tomando muito medicamento, tinha meses que os hormônios dela estavam tudo bem. Sim. Mesmo ela fazendo os exames com o médico, estava tudo bem. E mesmo assim, ela não conseguia sentir desejo. E ela se sentia muito frustrada. Por quê? Porque ela queria atender aquela necessidade do esposo dela, ela amava o esposo dela, mas o corpo dela não respondia. Sim. E, na verdade, o corpo respondia, porque os hormônios estavam tudo bem, mas a mente dela não respondia. Uhum.
né? E aí, através da hipnose, eu fui lá, deixei um gatilho para toda vez que ela fosse, que ela chegasse próximo dele, não toda vez, eu falo assim só para entender melhor, mas quando ela chegasse perto dele, para isso realmente se acender, e mudou a vida deles. Né? O sujeito veio até mim, me agradeceu. Então, por isso que eu falei da questão da hipnose. O Tantra também ajuda nisso, auxilia, né? Um exemplo, num caso similar a esse, ou parecidos com esse. Auxilia, sim, Auxilia? mas auxilia de um outro lugar. Tipo, a hipnose ela vai usar uns gatilhos, né? Que Sim. vai colocar para aquela pessoa... Sugestão direta. Exatamente. No Tantra, o aprendizado é muito a partir do próprio corpo. Então, não sou eu, por exemplo, que coloco, né, um gatilho naquela pessoa. Eu vou estimular o corpo daquela pessoa para que ela descubra como é sentir prazer de novo, para que ela tome outra consciência do corpo dela, para que ela perceba, talvez, qual é a raiz da falta de desejo, né, a partir do próprio corpo. Então, é esse mix, assim, entre terapia e entendimento dessa consciência, quanto às sensações do próprio corpo. Total autoconhecimento, total. Muitas mulheres, por exemplo, não sabem o que é que dá prazer no seu próprio corpo. Como que você sente prazer? Como que você vai, sei lá, ter uma troca com outra pessoa se você nem sabe direito como que seu corpo sente? Aí você acaba ficando sugestionado a receber o que vem do jeito que é e fica jogando toda a expectativa no outro para que o outro faça você sentir prazer, para que o outro leve no orgasmo, para que o outro faça de você a mulher mais maravilhosa. Você acha que as mulheres têm medo de se tocar? Não só, os homens geralmente não têm, né? Mas a mulher tem mais medo? Eu acho que tem um tabu. Acho que tem um tabu. Um tabu muito grande que é educacional, né? Tipo, o homem, desde muito pequenininho, o menininho pega na pinta lá e dá uma mexidinha e todo mundo acha lindo, né? Eita, o menino tá com a pintinha dura, não sei o que e tal. A mulher, quando começa criança ali, 4, 5 anos, começa a mexer ali na pepeca ou senta numa almofadinha e fica se esfregando. A mãe briga. A mãe briga, fecha as pernas, menina, não faz isso. E aí, isso vai se construindo no decorrer da vida. É muito mais naturalizada a masturbação masculina do que a masturbação feminina. É muito mais falado. Hoje tem mudado bastante, que bom. Hoje em dia tem mudado um pouquinho. E aí eu acho que muitas mulheres não tiveram essa curiosidade ou essa liberdade para se descobrir. E aí o Tantra vem com essa grande possibilidade de naturalizar o olhar para a Ioni, sabe? Ioni é o nome em sânscrito, né? Da vulva, da vagina, portal sagrado. E é a oportunidade de olhar para isso de um jeito muito mais natural, de sentir cada estrutura, sabe? Ou na troca íntima, por exemplo. Quanto que algum homem, às vezes nem a mulher, né? Às vezes tem mulheres que se relacionam e elas também não sabem fazer isso. Consegue explorar cada estruturazinha do genital feminino. Tem lábio interno, tem entrada do canal vaginal, tem uretra, tem clitóris, tem ponto G, tem ponto A, tem ponto U. Tem um monte de coisa para ser explorado que às vezes a gente nem sabe. Sim. E aí, nesse autoconhecimento, você vai descobrindo. O que é que você sente se pegar só aqui? O que é que você sente se pegar só ali? Sabe? É um mapeamento mesmo. Esse mapeamento quem faz é o terapeuta? Quem faz é o terapeuta, no sentido do toque, né? E aí, existem várias formas. Existe a forma de você ir receber a massagem. E aí, nesse momento que você recebe a massagem, você está lá de olhos vendados, sentindo o seu corpo, recebendo os toques, né? Essa sessão unilateral, então só você recebe. E aí não vai ter muita conversa. É assim, sinta, respire. O que a gente fala mais, assim, incentivar a pessoa a respirar de uma forma diferente, mais profunda, para poder ampliar essa capacidade sensorial. Então, a guiança do terapeuta acaba indo mais por esse lado. Movimenta o teu corpo, respira e tudo mais. Sim. Isso é uma sessão onde a pessoa vai mais para sentir e perceber o próprio corpo. E existem sessões... Essa é a diferença da massagem tântrica para a sessão terapêutica ou não? Não só isso. A massagem, como eu disse, é uma técnica. Então, essa massagem, ela pode ser essa massagem sensorial, onde você vai sentir o seu corpo e perceber o que vem. Que, de novo, pode vir prazer, pode vir orgasmo, pode vir choro, pode vir gargalhada, pode vir grito. Pode vir qualquer coisa, depende do que está dentro de você naquele momento. Ou pode ser uma sessão de massagem tântrica para mapeamento. E aí, nessa de massagem tântrica para mapeamento, a gente fala mais. É uma coisa esse mapeamento é o que você cita de você descobrir as raízes daquilo, né? Não, o mapeamento, eu estou falando do corpo mesmo, das sensações no corpo. Então, é uma sessão que a gente fala mais
Não é só assim, deixa eu sentir como é esse toque, sentir como isso acontece no meu corpo, respira, movimenta. Não, essa é uma sessão onde a gente vai tocar e vai perguntar. Estou tocando no seu lábio esquerdo, o que que você está sentindo? Nossa, é estranho, não, é legal. Tá, agora eu estou tocando no seu lábio interno, como é que Aham. é? Ah, é gostoso, nossa, isso é excitante, não, isso é prazeroso. Então é meio que uma sessão que a gente conversa durante a sessão, para poder perceber. Eu tô As pessoas que vão a primeira vez, como que elas ficam? Elas ficam meio perdidinhas ou não? nada, às vezes é uma sensação de estranheza, porque como que eu vou tirar a roupa para uma pessoa que eu tô conhecendo agora, né? Tem muitas vezes esse olhar, às vezes distorcido, né? Como é que vai ser isso? Ah, não, mas eu sou mulher e eu me relaciono com homem. Como é que vai ser outra mulher tocar meu corpo? Ou o contrário, eu sou homem e eu sinto tesão por mulher. Como é que eu vou fazer uma massagem com uma mulher e isso não Sim. vai ser sexual? Né? Então, tem todo um trabalho de desconstrução desses pensamentos no momento inicial, que é o momento da conversa, da anamnese. Então, antes de você receber a massagem tântrica, geralmente, se você está fazendo isso com um terapeuta, ele vai sentar com você, vai conversar, me fala da tua história, como é a tua vida sexual, tem alguma questão que lhe incomoda, como foi que você descobriu o sexo, como é que você sente o seu corpo, como é que é para você a questão da nudez. Tem toda uma conversa, como é que você está se sentindo aqui agora, você está confortável para tirar a sua roupa? Se não tiver, tudo bem, você pode fazer a primeira sessão de calcinha, sutiã, de sunga, de cueca, de biquíni. Então, não é obrigatório ter nudez. Isso pode ser uma coisa construída, sabe? E você, como que você se sentiu com isso? Por exemplo, você falou que o paciente ali, o cliente, ele pode escolher, né? Sem roupa ou só apenas com a peça íntima, etc. Aham. Você, nos primeiros dias, como que foi? Para mim, essa ação pessoal? É, Não, eu fiquei sem roupa mesmo. Para mim não, foi mas bem assim, tranquilo. atendendo a pessoa. Ah, não, é muito louco porque vai se tornando tão natural quando você está cursando isso e aprendendo Aham, a olhar para um corpo de um outro jeito. É muito louco porque hoje eu vejo um corpo nu. E eu não associo isso diretamente ao sexo, sim. sabe? Acabou se tornando algo extremamente natural. Então é meio contemplativo, assim. Eu poderia estar fazendo esse podcast com você sentada pelada aqui, que para mim estava de boa, sabe? É algo muito natural. Então, como tem todo esse processo de conversa, de entendimento, de que a pessoa sabe que ela está num processo terapêutico, que não tem nada de sexual comigo e tal, é muito suave, porque a pessoa chega, tira a roupa, deitou, depois a gente conversa normal, vestido, né? Depois que faz os acordos, que combina até onde pode ir, como é que você quer sentir hoje, você vai ficar só no corpo, você já consegue ir para o toque genital. E aí a gente faz todos os acordos antes, né, para ficar claro de como é que vai acontecer a sessão. A pessoa tira a roupa, deita, bota a venda e vai viver a experiência, né? E aí é muito natural, é louco, assim, que você olha, parece estranho, né, quando a gente fala assim, tipo, nossa, que loucura, como é que é isso? Mas eu digo, você nunca vai saber o que que é antes de você ir lá e sentir como é a experiência, sabe? E o que que é o Tantra? O Tantra, pra gente, eu digo pra gente, porque existem Como que vocês milhões. visualizam? Possivelmente muitas pessoas devem ter, cada um deve ter um conceito, né? Um enxergar de um ponto de Existem vista. muitos conceitos, né? O Tantra fala muito sobre trama, tecelagem, ardidura, acordoamento, fala sobre conexões. A ideia principal é que está tudo conectado, sabe? Como uma teia, que você tá, uma pontinha aqui está ligada na pontinha lá do outro lado. Então, tudo que a gente vai sentindo no nosso corpo está conectado. Então, a gente olha esse corpo com essa unidade. De forma muito prática e objetiva, para a gente, Tantra é amor e consciência. Amor enquanto energia, essa energia que não é o amor romântico, que a gente conhece, o amor para com outra pessoa, que faz eu viver e eu cuidar de mim, e eu decidir as coisas que eu quero fazer da minha vida. E a consciência enquanto esse estado de reflexão sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o quanto a forma que eu me porto hoje tem a ver com toda a minha criação, com tudo que eu vivi até aqui. Então hoje eu digo assim, eu posso varrer a casa de forma tântrica. Como assim? Me Como é que eu explica. vou varrer a casa de forma tântrica? Então, varrer a casa de forma tântrica é eu varrer com amor e consciência. Como é isso? Eu não vou estar fazendo uma coisa no automático. Eu vou estar aqui e eu vou estar respirando e eu vou estar percebendo, olha, como é que eu estou me sentindo varrendo essa casa? Ah, eu estou me sentindo injustiçada porque eu não queria estar aqui varrendo a casa. Ou, nossa, que gostoso, eu estou ouvindo uma música e estou varrendo e dançando. Então, fazer qualquer coisa de forma tântrica é fazer com amor e consciência,
com presença, percebendo o meu corpo, o que eu estou sentindo diante daquilo e refletindo sobre o quanto isso diz da minha história. Então, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso dirigir de forma tântrica. É sair do automático, Sim. sabe? Sair do automático e fazer as coisas nesse estado de presença. O que o meu corpo está dizendo, como é que eu sinto isso e o que isso diz respeito à minha própria história, quando eu trago a consciência para isso. As pessoas que procuram são mais mulheres ou homens? É bem misturado. Eu sinto que as mulheres, elas vêm com um intuito mais claro terapêutico. Cada vez mais as Uhum. mulheres estão buscando, né? Eu quero me conhecer, eu quero descobrir meu corpo, eu quero sentir prazer. Então, as mulheres vêm com um lugar de mais de consciência. O homem, em sua maioria, não vou generalizar, né? Porque tem gente que vem de forma consciente, mas em sua maioria vem mais com essa ideia sexual, sabe? Eu quero descobrir uma sensação diferente. Eu quero ter Sim. um Vai mais orgasmo pela diferente. massagem, né? Exatamente. E aí, por isso mesmo, eu, por exemplo, que eu escolhi focar muito o trabalho com as mulheres. Eu já atendi homens, né, por um tempo curto, mas eu atendi homens por um tempo e era como se eu sentisse que eu precisava demandar muita energia para educar, sabe? Educar e trazer essa ideia de que não é putaria, né? Não é uma realização de um fetiche, é uma possibilidade de sentir o corpo de um lugar diferente. Tem uma queixa, por exemplo, a pessoa chega, ó, minha queixa é o seguinte, eu tive um trauma na infância, fui abusada, passei por um abuso sexual, trabalhava, o meu patrão foi lá, se aproveitou de mim. Tem alguma queixa dessa forma ou não? Tem. As queixas mais padrão, assim, das mulheres são abusos, né, e dificuldade de sentir prazer. É o que mais acontece. Então, muitas das mulheres que eu atendo, Por principalmente, que que você foram acha que abusadas na infância. tem mulheres que têm tanta dificuldade em sentir prazer? Muito acontece pela falta de conhecimento do próprio corpo. É por essa questão que a gente falou agora. Às vezes a mulher não se explorou, não sabe como é que sente. E aí é mais difícil alcançar o prazer quando você não conhece o seu próprio corpo. E uma outra grande parte vem dessas questões traumáticas, assim. Pessoas que já passaram por traumas, abusos ou relações, sei lá, tóxicas, invasivas, que acabaram fazendo com que aquele corpo se reprimisse para esse sentir prazer. E aí você precisa ir trabalhando um descondicionamento desse corpo, né? Já o homem, quando ele vem de forma mais consciente, ele vem às vezes por ejaculação precoce, ou dificuldade de ereção, né? Ou isso é o que mais acontece entre homens. E alguns homens mais nesse intuito também de mudar essa imagem sobre o sexo, né? De trazer um lugar mais amplo, assim, sobre essa capacidade de sustentar mais a troca sexual sem ser muito focado na ejaculação ou no orgasmo. Obrigada. Você falou sobre a questão de que as mulheres geralmente vêm com duas queixas, né? A primeira sobre ela não conseguir sentir prazer, a segunda dela ter algum tipo de bloqueio porque passou por algum tipo de abuso e etc. E isso é de extrema importância, né? Porque você vê que o homem, ele visualiza as coisas de uma forma diferente. Então, a minha patroa tentou tocar em mim. Para o homem é uma coisa totalmente diferente, Sim. né? Diferente da mulher. Se o patrão tentar tocar nela, ela já vai começar a enxergar o sexo de outra forma, Sim. né? Aquilo que você falou lá no começo, ela vai começar a enxergar o toque de outra forma. Então, possivelmente, quando ela for ter um relacionamento, pode ser que aquele gatilho, né? Ou aquela lembrança, não sei qual o termo que vocês usam, pode remeter ela àquilo, Muito. né? E isso, falando de uma maneira assim, parece algo banal. Para um homem parece algo banal, trivial. Uma mulher tentou me tocar, eu não, era minha patroa, e agora eu não quero tocar em outra mulher, eu não deixo outra mulher me tocar. Entretanto, para a mulher, o volume de emoção que é depositado ali, que é liberado ali, é muito grande, né? Sim. Nós somos muito diferentes, né? Então, uma coisa que a gente fala muito é o homem, ele esquenta de baixo para cima. E a mulher, ela esquenta de cima para baixo. Então, se eu estou conversando com meu marido, por exemplo, e do nada eu boto a mão ali embaixo nele, do nada, assim, vou lá e passo a mão. Ele vai adorar. Ele Sim. vai ficar animadíssimo. Uhum. Olha, coisa boa, não sei o que e tal. Se você faz isso com uma mulher, do nada, você passa a mão ali na pepeca dela, ela vai se sentir invadida. Porque ela precisa que você trabalhe de cima para baixo.
Então, é construir a cabeça, a emoção, a excitação, demonstração de afeto, de amor. Aí você precisa entender um monte de coisa, né? Qual é a linguagem de amor dessa pessoa, como é que ela funciona, do que ela gosta. Mas você precisa ir esquentando tudo isso. E precisa ir colocando lenha, sabe? Como se a mulher, ela precisa ir colocando lenha. O homem parece que ele acende muito rápido e apaga muito rápido. Sim. Porque se passar uma mãozinha ali, tchum, foi. Foi ali, trocou, fez sexo, sei lá o quê, apagou, dormiu. A mulher, ela demora para esquentar. Então, você precisa ir colocando lenha, soprando a fogueirinha ali, para a mulher ir esquentando, esquentando, esquentando. Quando ela subiu e tá pegando fogo, às vezes o homem já desceu. Então, ela demora muito mais para poder desacelerar. E aí isso vem, às vezes, outros movimentos, né? Às vezes a mulher terminou o sexo, a mulher quer continuar se tocando, se estimulando. Uma Sim. mulher que já tem um corpo mais estimulado, né? E às vezes isso deixa o homem frustrado, né? Porque não quer que a mulher continue ali, ou porque acha que ele sei lá, não foi suficiente e tal. A gente pode ir para muitos lugares aqui. A gente está falando, a minha cabeça está pensando em 10 mil coisas ao mesmo tempo. Mas o nosso funcionamento é diferente. Então, se a gente trabalha essa busca por essa consciência de entender que nós somos diferentes, a gente começa a poder trabalhar sobre isso com mais consciência, com mais presença. Então, se eu sei que o meu companheiro, né, o meu marido, ele esquenta de baixo para cima, então eu preciso brincar com a excitação dele. Porque se eu brincar com a excitação dele, ele vai ficar animado muito mais rápido. Mas se ele vier para mim direto com essa excitação, talvez eu não me estimule, talvez eu não sinta tanto desejo assim. Talvez eu me sinta, tipo, aquela velha historinha de, ai, só pensa em sexo. Sim. Então, me conquista, sabe? Me ganha, diz que me ama, sabe aquela coisa assim? Constrói um caminho que isso vai me deixar muito mais excitada do que você vir direto ali no pay-booth, sabe? Existe uma diferença muito grande, né, entre o homem e a mulher. Uhum. É uma diferença absurda que existe. Inclusive, você falou sobre a questão do toque. O homem é muito mais toque, né? Uhum. E não só o homem, mas a mulher também, o homem também, talvez o órgão mais sexual dele seja o cérebro, né? Então, primeiro você ganha a mente, depois Sim. você começa a ganhar o corpo. Agora, tem uma questão que você falou lá no comecinho do autoconhecimento, né? Sim. Que o Tantra é muito autoconhecimento, você se autoconhecer. E vem uma questão aqui na minha cabeça. Por exemplo, você está com o seu namorado, você é mulher, você está com o seu namorado, e aí ele não responde. Você está ali, ele não responde. Vou dar um exemplo. Uma mulher que não... Na troca sexual? Isso, não tem a ereção, Sim, né? sim. Uma mulher que não faz tantra, ela vai pensar, caramba, isso tem a ver comigo, Sim. né? Isso tem a ver comigo. Ah, eu tô Eu fiz gorda, tô errado. gorda, acho que eu não sou tão boa. Sim. Poxa, acho que eu tô feia, etc, etc. E a mulher que faz tantra vai pensar o seguinte, não é comigo isso. Cada pessoa tem um mundo dela. Eu não sou o centro de tudo isso. Nem sempre eu sou Nem o sempre motivo minha da alegria ou responsabilidade. da tristeza do outro. Sim, sim, sim. É basicamente isso ou não? Sim, com certeza. Mas também uma mulher tântrica, ela vai entender que ele não precisa ter uma ereção para eles terem um sexo incrível. Interessante. E aí isso é uma visão totalmente diferente, porque a cultura masculina é uma cultura muito falocêntrica, né? Então é como se o ser homem tivesse ligado ao manter o pênis ereto. E aí se você, o povo até chama Que é uma coisa difícil, hein? ofensivamente de broxa, né? Então, tipo, se você não tem, você broxou. É como se aquilo fosse uma coisa, né, terrível. E no Tantra você vai descobrindo que o seu corpo ele pode sentir inteiro, que não precisa focar só lá, que não precisa ter uma ereção para vocês terem uma troca incrível. Porque a primeira pergunta que se faz é assim, se você não tivesse um pênis, como que você faria sexo? Sim. Né? Existem milhões de outras possibilidades para se fazer na troca, mas a gente não aprendeu isso. Então, quando você vai trabalhando o Tantra, você vai despertando essa sensibilidade de corpo inteiro. Então, sentir o corpo, o cheiro, o toque, o gosto, o sabor e milhões de possibilidades para além da penetração ou de ter um pênis ereto ou não. Então, sim, tem essa parte de entender que você não é responsável por tudo, pelas alegrias e pelas tristezas do outro, mas também tem um lado de saber que vocês podem ter uma noite incrível sem ter penetração ou sem ter um pênis ereto. De fato, às vezes seu órgão não vai responder.
Sim. né? Nem sempre ele tá ali 24 horas. Ah, não, tava esperando você, Aham, né? E a mulher é a mesma coisa também, né? É uma questão fisiológica. aham. Agora, essa questão do autoconhecimento é interessante, porque às vezes a gente pensa que a gente é o centro de tudo, Uhum, né? Então a gente pensa que a alegria do outro sou eu uhum. e a tristeza do outro sou eu também. Sim. Então se o outro tá triste, eu vou lá, por que que você tá triste? Ei, por que que você tá assim? Aí você começa a se sentir culpada porque o outro tá triste. Não, eu sou o motivo da tristeza dele. E Sim. nem sempre eu sou o motivo da tristeza do outro, como nem sempre também eu sou o motivo da alegria, do sorriso do outro, Uhum. né? Então o Tantra ajuda também na questão da autoestima, da pessoa se visualizar melhor, se Muito, enxergar melhor. muito. Porque como a ideia é autoconhecimento, você vai olhar muito para si mesmo. Às vezes a gente projeta as nossas alegrias e nossas tristezas na relação com outras pessoas. E aí por isso que muitas vezes, quando algumas relações não dão certo, parece que o mundo cai. Porque é como se tudo tivesse nas mãos daquele outro ser que está comigo. Que seja uma relação amorosa, que seja uma relação de amizade, que seja uma relação profissional. Porque às vezes isso não é só no relacionamento amoroso. E quando você está nesse processo aqui, você está trabalhando esse eixo, sabe? Trabalhando esse centro. Esse centro de dizer, quem sou eu? Sabe? Quem sou eu, Jade? Eu sou uma mulher incrível, eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher assim, eu sou, né? E aí você vai se conectando com uma coisa que é só sua, que independe do outro. Isso lhe faz ir para um outro lugar, de entender, sim, eu sou eu tenho minha história, eu tenho minhas questões, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas alegrias, eu tenho meus pontos positivos, eu tenho meus pontos difíceis, e eu posso escolher viver essa relação com a outra pessoa que também tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, suas Sim, alegrias, suas tristezas. Então, tem o que é meu, tem o que é seu e tem o que é nosso, que é a escolha da gente estar junto. Então, essa consciência dessa dinâmica fica sendo construída de uma forma muito clara quando você começa a trabalhar com Tantra. Porque você começa a perceber, caraca, olha, essa dor aqui é meu, é minha. Eu já sinto ela há muito tempo. Mas teve alguma coisa que o outro fez que me engatilhou sim, numa dor que é minha. E aí eu preciso entender, tipo, tem 50% meu nessa história aí. 50% é da atitude do outro, às vezes. Mas então eu compartilho, comunico, olha, tal situação que aconteceu me fez me sentir assim. Eu sei que isso é um gatilho meu antigo, então eu vou olhar para isso, mas eu queria que você soubesse que esse comportamento, essa atitude e tal, me fez me sentir assim e me trouxe esse gatilho de volta. Então, tipo, cuida dos 50% que é teu, que eu vou cuidar uhum, dos 50% que é meu, se a gente quer ficar junto, entende? sim. Como que o Tantra poderia ajudar, por exemplo, uma pessoa que terminou um relacionamento? Muito nessa conexão consigo mesma. Às vezes, quando você termina um relacionamento, você fica num lugar muito vulnerável, de muitas vezes de insuficiência, ou de descredibilidade, ou de medo, vergonha, falta de merecimento, aquela sensação de que nada vai dar certo, de que não tem ninguém para mim. Então, tem uma tendência de pensamentos muito negativos, né? E quando você se conecta consigo mesmo, a partir da mobilização dessa energia, que é a energia da vida, né? A energia sexual, ela é a energia da vida, da criação, do movimento. Então, para você gravar esse podcast aqui, você está usando a sua energia sexual. Para você Sim, treinar, para você trabalhar, para você atender os seus pacientes na clínica, você usa a sua energia sexual. Só que a gente só olha para essa energia sexual voltado para o sexo. Então, quando a gente mobiliza essa energia, tudo muda, porque vem mais alegria, mais disposição, mais amor próprio. E aí isso pode ser mobilizado de várias formas, como eu já disse, não só com a massagem, mas com práticas de meditação, com práticas de respiração, com práticas de dança, de soltura corporal, né, de soltura dessas tensões, dessas amarras que às vezes colocam a gente num quadrado e não deixa esse corpo ser vivo, né, ser livre. Então, imagina assim, você terminou um relacionamento, você tá numa depressão horrível, você tá ali, deitado na cama, não quer sair da cama, não sei o que e tal. Aí você vai pra uma sessão terapêutica. E aí nessa sessão terapêutica você vai chorar, tananã, ai, não sei o que, nada pra mim, nada dá certo, blá, 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 blá. E aí você vai respirar. Você vai dizer assim, ai, vamos respirar, sentir o corpo, começa a respirar mais forte, mais intenso. Agora mexe o peito, destrava o peito, solta o quadril. E você vai mexendo o corpo nesse lugar de soltar mesmo, assim, tensão, amarra, qualquer coisa que esteja acontecendo com você. De repente, como mágica, que não é mágica porque é o próprio corpo, a sua energia vai para outro lugar. Então, essa transformação, ela não acontece só a nível mental. Ela acontece a nível corporal. Tem uma coisa que eu sempre falo muito aprende a dançar as suas emoções.
Então, se você tá triste, deitado numa cama, depressivo, bota uma música bem melancólica, sabe? E mergulha nessa tristeza. E mergulha nessa tristeza se mexendo na cama, como se eu estivesse ali, sabe? Tipo, ai, chorando e Se tal. permitir Se sentir, né? permitir O sentir. que tá sentindo. Exatamente. Você tá com tesão, bota uma música bem sexy e vai dançar, sabe? Se toca e sente o seu corpo. Tá com raiva? Bota uma música trash, grita e joga a almofada no chão e se mexe, sabe? Tá com alegria, bota uma música que remeta a sua alegria e vai ser criança. Vai dançar como uma criança, vai rir como uma criança. É muito engraçado porque tem músicas assim muito padrões desse movimento. Isso é tantra, tá? Uhum. Então tem música muito padrão desse movimento, às vezes quando tô nesse movimento assim, eu tô feliz, para me conectar com a minha criança, eu vou escutar Sandy Júnior. Que era o que eu escutava na minha adolescência. E aí eu canto e eu rio e eu me conecto com isso. Mas isso tudo parece banal, assim, pelo que a gente... mas como assim, né? Dançar. Só faça. Você faz e depois você me diz o que Sim. você sentiu se fizer isso. Você acha que essa questão também de ter uma consciência corporal, né? Às vezes a pessoa fala assim, a gente fala muito sobre autoconhecimento. Você tem que se autoconhecer, etc, etc. Mas você acha, então, que o autoconhecimento começa principalmente você conhecer o seu corpo? Sim, muito. Porque o lugar da mente é um lugar de Porque às controle. vezes a pessoa não conhece nem o corpo dela, né? Aham. Às vezes a pessoa tem uma mancha, às vezes na virilha ela não sabe que tem. Ela vai saber daqui 10 anos porque ela não olha, ela tem vergonha, tem Aham. medo, né? De olhar para a própria virilha. Sim, e tem uma descoberta do corpo físico, né, dessa coisa das Uhum. manchinhas, de como é que é, o tamanho. E se eu pegar ali minha vulva, botar um espelhinho, abrir ela e perceber assim, como é, que cor é, sabe? Como é que é isso aqui? Qual é o cheiro? Qual é o gosto da minha própria vulva? Botar Sim. o dedinho ali e sentir o gosto dela. Tipo, como é fazer esse movimento de conhecer e aceitar o seu próprio corpo do jeito que ele é? Tanto o corpo físico mesmo, percebendo essa coisa, né, da matéria, quanto as sensações. Porque eu poderia dizer pra tu agora, tipo, o que é que o teu corpo tá te dizendo agora? E aí você para, Sim, tipo, a aham. gente não faz isso, né? A gente não faz isso. E, tipo, eu tô falando com você, eu sei como o meu corpo tá. O meu coração tá mais acelerado. Eu sinto a base do meu corpo aqui, abaixo do umbigo, bem ativa. A minha coluna tá ereta, mas não tá rígida. Eu tô com fome, então a minha barriga tá com Uhum. bastante. Então, é uma consciência do sutil que a gente não costuma fazer. E aí, isso é um primeiro treino que eu digo. Observa como o seu corpo sente em cada situação que você tá. Você tá aqui comigo agora. Como é que o seu corpo sente? Você tá lá com a sua namorada. Como é que o seu corpo sente? Você tá atendendo o paciente X. Como é que ele sente? E quando você atende o Y, como é que ele sente? Porque o seu corpo, ele tá conversando com você o tempo inteiro. Mas a gente não tá prestando atenção nele. É assim que acontece as doenças. É assim que acontece o corpo. As doenças vêm como um grito. Às vezes, do nada, a garganta tapa. Do nada. A garganta tapa. E aí, se você para pra olhar, caraca, teve alguma confusão ali que você não falou, que você não se expressou, que você engoliu algum sapo. Aí a garganta vai, tapa. Porque ela tá gritando, ei, olha pra mim. Do mesmo Sim. É jeito, o não corpo serve. falando, né? Essa questão de você, realmente é interessante você saber o que o seu corpo está falando para você. Uhum. Né? Inclusive, na questão das emoções, tem algo que a gente chama de granularidade emocional, que é você saber o que você está sentindo, né? O que eu estou sentindo? Tristeza ou tédio? Posso estar sentindo tédio, né? Às vezes eu acho que eu estou triste, mas estou entediado só. Uhum. Né? O que eu estou sentindo? Será que eu estou com fome mesmo? Ou na verdade eu estou ansioso? Sim. Né? Então essa questão de realmente se autoconhecer, você conseguir detectar o que você está sentindo. Opa, será que eu estou com vontade de comer mesmo? Será que eu estou comendo as minhas emoções, né? Porque eu estou ansioso, estressado, preocupado, aflito. Então isso é muito interessante. Eu, honestamente, tinha ouvido pouco sobre o Tantra, Uhum. mas eu fico feliz que tenha tanta coisa para ajudar as pessoas. Sim. Né? Hoje em dia tem tanta ferramenta. O Tantra é uma delas, a hipnose é uma delas. E aí tem milhares aí de ferramentas que hoje em dia a gente encontra. Qual a eficiência que você acha do Tantra? Por exemplo, a gente falou lá no começo sobre a questão de sexualizar ele, né? Muito ligado ao sexo. Sim. Mas eu vi que você enxerga ele muito mais além disso. Total. Né? Muito mais de uma forma terapêutica, de autoconhecimento. Sim.
qual que você acha que seria a eficiência, por exemplo, uma pessoa que sofre de depressão ou ansiedade? De novo, a mobilização dessa energia. Quando você começa a ativar todo esse fluxo de energia que existe no seu corpo, você libera milhões de hormônios, várias outras sensações que você não precisa, às vezes, usar um remédio para poder despertar aquela dose hormonal em você, dopaminérgica. Sim, Isso tudo é vindo através do próprio corpo. de forma De natural. forma natural, exatamente. Só que a gente não está acostumado a ativar esses gatilhos no sentir. Então, de novo, na dança, na respiração, na própria massagem, você vai acessando novos lugares de despertar no seu corpo e isso vai lhe dando bombeamentos ali, hormonais de alegria, de prazer. E isso faz a pessoa, às vezes, que está num processo mais depressivo, experienciar, mesmo que momentaneamente, uma sensação de muito êxtase, de alegria e de prazer, que dá aquele choquezinho na pessoa e vai dizer, caramba, eu quero mais disso, não quero voltar para aquele lugar. E aí ela vai construindo um lugar de poder encontrar novas formas, que também não precisa ser só a massagem o tempo todo, né? De encontrar novas formas de dar essas injeções de prazer, de alegria para o próprio corpo. Isso ajuda nesse caminho de sair, né, de um processo mais depressivo. Se eu quisesse hoje ser um massagista ou um Ou um terapeuta, um terapeuta, o massagista. que eu deveria fazer? Como que eu deveria começar tudo isso, esse processo? Começa com o processo pessoal. A primeira coisa é você precisa receber uma sessão de massagem. Então, se você quer aprender mais sobre Tantra ou pensa em trabalhar como Tantra, primeiro faça a sua sessão. E aí faça algumas sessões. Ou você pode fazer um curso, uma formação. A gente tem lá no portal tanto a formação terapêutica, que é uma formação de uma semana inteira, são 7 dias de imersão completa, de manhã, de tarde e de noite, com práticas corporais de mergulho assim profundo. Nessa imersão de 7 dias, a gente vai trabalhar todas as vertentes terapêuticas. Então, a gente traz o olhar da psicologia, da bioenergética, da biossíntese, da parte sistêmica mesmo, familiar, do tantra, meditação, respiração, massagem. Todas essas abordagens a gente trabalha nessa parte terapêutica, da formação terapêutica. Inclusive, a próxima turma é agora de 12 a 18 de agosto, aqui no Litoral Sul de Pernambuco, né, lá no Portal Amor e Consciência. E Desse existe mês agora, né? Mês agosto agora, de... Ah, agosto. 12 a 18 de agosto. E logo depois, acho que é setembro, não estou lembrando a data agora, mas é em setembro, se não me engano, na segunda semana de setembro, vai ter o curso de massoterapia tântrica. E aí esse curso é um final de semana, de sexta a domingo. Você vai aprender mais focado na técnica mesmo da massagem, tanto a massagem corporal quanto a massagem genital, para pessoas que querem trabalhar só com massagem. Não Uhum. quero ser terapeuta e entrar nessas coisas mais profundas, Sim. só quero fazer a massagem. Então, vai para o curso de massoterapia tântrica, que vai ter em setembro, lá no portal também. Então, o primeiro, que é o mais É completo, o mais vamos dizer completo, assim, em isso. agosto, Em né? agosto, exatamente. E o segundo, E o que é mais para segundo? quem quer trabalhar na questão da massagem, Exatamente. É em setembro. em setembro. Exatamente. Tá. E que bom, né, que uma pessoa tão capacitada como você tá aí pra... A gente tava até falando sobre isso aqui, antes de entrar no ar, sobre a questão, né, você é psicóloga, sexóloga, essa preparação, né, então você consegue olhar talvez de uma maneira muito mais holística para a pessoa, né, olhar de uma forma de 360 graus, Sim. né, de entender mais um pouquinho, né, de não ficar só focado em... Hoje em dia, eu acho que as pessoas hoje em dia focam muito em uma coisa só. Sim. Né? Então, tô ansioso. Ah, não, você está ansioso por causa disso só. Sim. E no final, não. No final, a gente vai ver aquilo que você falou lá no começo, como se fosse uma teia. É uma teia. Né? Então, tem ali raiz. Não adianta muito você tratar os sintomas e não tratar a causa, a raiz, o começo Sim. daquilo, né? Japa, tem aí as perguntas do pessoal? Vou colocar, Jade, para você. Aqui. Seu nome é quase impossível de esquecer, né? Exatamente por causa do clone, né? Do Jade do clone. Tem a Mariana Medeiros, Ribeirão Preto. Conhece Ribeirão Preto, Jade, ou não? Não, Ribeirão Preto, não. São Paulo, sim, mas em Ribeirão Preto é uma cidade boa. Perto de Campinas, São José do Rio Preto. Na verdade, o interior de São Paulo é muito bom. Ó, com a massagem tântrica, como, né? Como a massagem tântrica pode ajudar a liberar traumas ou bloqueio emocionais? Basicamente é o que você... Foi justamente o que aconteceu comigo, né? Mas como de forma mais sucinta? A partir da liberação desse espaço no próprio corpo, em um espaço seguro, onde você vai poder sentir as suas emoções sem a necessidade de troca com ninguém.
né? Então, só por você estar em um lugar onde você não precisa fazer nada para com outra pessoa, mas sim mergulhar só na sensação do seu corpo, você pode acessar as dores do trauma, o choro, o grito, tudo aquilo que você precisou expressar e que muitas vezes silenciou, né? Sim. Naquele lugar que é um lugar seguro e terapêutico, ancorado Isso é para muito isso. interessante, né? Porque, pelo menos nos vídeos que a gente vê, as pessoas, de fato, elas extravasam ali, né? As reações. Sim, sim. Então, umas Muito intenso. gritam, outras choram, né? Realmente, isso é interessante porque, como ela falou ali sobre liberar traumas e bloqueios emocionais. Por exemplo, a pessoa às vezes é bloqueada, na hora do sexo ela não consegue falar, não consegue interagir. Uhum. Então, ou seja, o sexo dela é aquele sexo morno, não tem interação nenhuma com o parceiro dela. Tem muitos casos assim, né? Tem, muito. E aí, possivelmente possível não, com certeza, né? A É bem massagem intenso. tântrica vai ajudar. Bem intenso. Qual outra, Japa? Jennifer, nome de uma amiga minha, esposa de um amigo meu. Como garantir que o terapeuta... isso aqui é aquilo que a gente estava falando. Ó. Como que eu garantir que o terapeuta da massagem tântrica seja qualificado e ético? Olha, para você ver uma coisa interessante também nessas perguntas. É que eles sempre falam assim, ó, a massagem. Sim. Você percebeu? Aham. Não fala assim, a terapia. terapia. Eles sempre levam pro lado da massagem, porque é exatamente aquela dúvida que eu tinha lá no começo. Uhum. Que a gente sempre acha que é a massagem e sempre pro lado sexual, no caso, né? Sim. Mas essa pergunta que a Jennifer fez é muito importante, porque realmente trabalhar com sexualidade é um grande desafio e tem muitos profissionais que trabalham com um olhar mais distorcido, né? Mais voltado só para o prazer mesmo Sim. e tal, e para a interação. Então, o que eu posso te dizer, Jennifer, né? Isso. Primeiro, busque indicações, né? Busque pessoas que conhecem o trabalho, né? Se você quiser indicação, fala lá no direct. Eu conheço uma pessoa de uma pessoa que é super de confiança, que faz esse atendimento. Ou busque indicações de pessoas que você sabe que o trabalho é sério. Um outro ponto de atenção, assim, bem importante vai fazer uma sessão com um terapeuta, ele nunca vai chegar e botar você na sala e dizer tire a roupa, deite e receba a massagem. Ele vai sentar com você e vai conversar. Porque na terapia tântrica, mesmo com a massagem, é muito importante fazer acordos combinados, explicar o que vai ser feito na massagem. Você não só Como se deita fosse uma e leva anamnese, né? exatamente o corpo. Para você ter consciência do que está acontecendo, para que você possa também dizer até onde você pode ir. Então, essa conversa é muito importante. Ele vai sempre querer saber o que você quer descobrir no seu corpo, sabe? Que sensações você tem? Tem alguma questão? Tem algum bloqueio? São perguntinhas básicas que, às vezes, mesmo que não seja feita ali na hora da sessão, com certeza vai ser feito pelo menos na conversa anterior. Eu vou ser bem honesto, tá, Jennifer? Eu achava que simplesmente você ia lá, falava pro terapeuta o seguinte, ó, tô a fim de sentir tesão hoje, só ou prazer. Eu achava que era isso. Mas tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que atuam assim. Mas aí vai mais pro pessoal da massagem, né? Da massagem. A massagem, porque não é mais a massagem tântrica. Às vezes é uma massagem erótica com técnicas de tantra. Usa mais o termo, né? Só Usa o pra... termo de tantra porque, de fato, sim. a massagem tântrica, eu posso lhe ensinar rapidinho aqui algumas manobras de você fazer. Então, você pode dizer, eu sei fazer 5 manobras no pênis e 5 manobras na vulva e vou dizer que eu faço massagem tântrica. Então, realmente, a pessoa pode lhe dar um orgasmo incrível. Não é lhe dar, né? Ela pode lhe ajudar Sim. a você ter um orgasmo incrível porque você vai sentir manobras que você não está acostumado no seu pênis. Então, aquilo vai lhe dar muito prazer. E aí tem gente que sim, eu quero sentir prazer, tá, a punheta gourmet, a história que eu falei, né? Então, mas tem gente que faz isso, e ok, é uma escolha, né? Cada um trabalha do jeito que quer. Mas o meu olhar é um olhar Sim. mais terapêutico. Então, por isso que eu tô dizendo. Quero uma massagem tântrica terapêutica, né? Para autoconhecimento, busque indicação, né? De alguém que já conhece essa pessoa e se atenta a ter sempre essa conversa antes da massagem. Aí, Jennifer. Deixa eu ver, só ler de novo a pergunta dela. Como garantir que o terapeuta de massagem tântrica seja qualificado e ético? E vale salientar também o seguinte, pessoal. Existe gente boa em qualquer lugar. Existe gente com idoneidade, índole, em qualquer lugar. E existe pessoas de má intenção em qualquer lugar também. Em qualquer área, né? Ok. Vamos para a última. Vamos lá. João Pessoa é cidade boa. Diogo. Curitiba é a cidade do Japa. A massagem tântrica envolve toque íntimo. A Isso pergunta, é né? abordado de maneira respeitosa e consensual. Consensual. Pergunta boa também. Perfeito.
Sim, a massagem tântrica pode envolver toque íntimo. Eu digo pode porque não é obrigatório, né? Depende do que a Nem pessoa está todas vão buscando. ter, vai ter, Nem né? todas vai ter, Aham. tudo é no acordo, né? E esse toque íntimo, ele vem com essa intenção de você descobrir novas sensações no seu corpo. Então, o toque íntimo não é feito igual à masturbação, no caso de um homem, por exemplo, a gente nunca faz aquele movimento que vocês estão acostumados a fazer Sim. na masturbação. São movimentos diferentes, toques para você descobrir sensações diferentes no seu corpo. Então, sim, pode existir toque íntimo. Como isso é abordado de maneira respeitosa e consensual? A partir dessa conversa que eu falei no início. Então, no início, é importante saber qual é a sua busca, o que que você quer. Talvez sim, você queira e diga assim, eu não sei nem o que é Tantra, mas eu quero descobrir o que que é, que é uma sensação diferente. E aquilo que você falou também no começo, né, Jade? Que depois que você faz a questão da formação do curso, você começa a enxergar o corpo de uma maneira diferente, Total. né? É como também quando eu atendo as pessoas. Tem pessoas que às vezes mandam mensagem lá na clínica e ela fala assim, mas eu queria um acordo que o que eu vou falar não vai ser falado para ninguém. Isso é tão natural, né? E aí eu sempre costumo falar o seguinte, falar, olha, é, já atendi tanta gente, talvez com a história até mais interessante que a sua, né? O pepino pior do que o seu, não é o sua que vai me interessar, Então acho que basicamente é isso, né? Sim, Tipo essa assim, questão respeitosa e consensual vem muito a partir desse diálogo, né? Não é você chegou, deitou e eu vou fazer qualquer coisa que eu quiser fazer com o seu corpo, né? Isso é uma coisa que é conversada, dependendo do que você busca, qual é a sua intenção, até onde você pode ir. Isso pode acontecer de forma gradativa. Tem pessoas que começam um tempo no corpo até chegar no genital. Quando chega no genital, isso vai ser explorado também de acordo com o que é conversado. Então, não é para ser invasivo, né? Se tiver alguma prática que você faça com alguém, que você sinta esse processo de invasão, tipo, eu não sei o que está acontecendo, isso não foi explicado, não foi conversado, liga o alerta, né? E cuida disso. É para ser totalmente consensual, conversado e com objetivo, a partir daquilo que você traz como demanda. que bacana isso. Que bom, né? Outra coisa importante também sobre essas questões, é por isso que o nome do podcast é Destravando Mentes, né? Então, hoje, por exemplo, minha mente já foi destravada para alguma coisa, Sim. né? Então, isso é interessante porque às vezes uma coisinha pode destravar a nossa mente, né? Às vezes a gente vê, caramba, tem uma possibilidade aqui de eu vencer minha baixa autoestima. Olha, tem uma possibilidade aqui de eu trabalhar essa questão dessa ejaculação precoce, sem estar que está me entupindo de remédio, de medicamento. Né? Porque hoje em dia a gente sabe, inclusive, através dos estudos, que a maioria dos homens que sofrem de ejaculação precoce, a causa é a ansiedade. Sim. Pouquíssimos casos São físicos. são fisiológicos. A maioria deles, todos são ansiedade, estresse. E aí quando acontece uma vez, piora, né? Porque aí o homem já começa a ficar naquela ansiedade. E agora? Será que agora vai acontecer de novo? Então, quer dizer, realmente hoje a gente destravou nossa mente. E você nos auxiliou com isso. Gratidão. Tá? Quero que você deixe aqui para o pessoal, inclusive, seu Instagram, né? Seu Instagram, o Instagram do portal, do Amor e Consciência. Como que o pessoal pode entrar em contato com você? Maravilha. Você falou que está trabalhando mais com a questão da formação, né, do pessoal. Isso. Lá no portal, nós recebemos... O portal, né, Amor e Consciência, fica no litoral sul aqui de Pernambuco. Pode ficar à vontade para explicar, tá? Obrigada. Porque eu expliquei por baixo. Maravilha. Então, nós temos um espaço, né, eu e meu companheiro, Cleiton, que é o portal Amor e Consciência. Fica aqui no litoral sul de Pernambuco, a 1h30 de Recife, né, na cidade de Barreiros. E lá a gente tem retiros, atendimentos, imersões, cursos, formações, sempre nessa ideia de trabalhar esse autoconhecimento a partir da sabedoria do próprio corpo. Então, tem curso para casal, tem curso para solteiro, tem curso para quem quer ser terapeuta, né, e aprofundar nesse processo, tem curso para quem quer ser massoterapeuta e trabalhar só com a massagem. Tem várias possibilidades, além de você também poder fazer uma sessão individual, né, viver essa experiência lá em meio à natureza, é um lugar lindo, incrível, e já ficar lá para integrar, passar a noite, dormir e ir embora no outro dia de um novo lugar, porque é uma sessão que realmente mexe profundo, assim, com essas questões do corpo, da sexualidade e das emoções. Então, se você quer falar comigo, meu Instagram é terapeutajade, com Y, e o Instagram do portal é Portal Amor e Consciência. Então, é só chamar lá no direct que a gente conversa. O do portal acho que eu não vi ainda não. Portal Amor e Consciência. Portal Amor e Consciência. Vou lá ver depois. E tem um outro que é o Muito Além do Prazer. Esse Muito Além do Prazer é um Instagram onde a gente fala muito sobre a massagem tântrica, sobre os relacionamentos e tudo mais. Ah, que legal.
Olha só, pessoal, outro detalhe importante é que às vezes você pode assistir o podcast e você não é aqui da região. Entretanto, a região que a gente mora é muito visitada, né, por turista. Então, ó, quando você vier em Recife, quando você vier em João Pessoa, Maceió, você já entra em contato com a Jade, já aproveita já. Vão ser super bem-vindos no portal. E aí vai ser uma experiência incrível, né? Incrível. Fiquei muito feliz de conhecer você. Eu acho que não teria uma pessoa mais capacitada para falar desse assunto do que você. Quando, inclusive, eu estava procurando, eu estava receoso de não conseguir alguém tão capacitado, com tanta idoneidade, tanta índole. Aqui, né? Às vezes tem mais para São Paulo, etc. Óbvio que sempre tem, mas às vezes é difícil encontrar essas pessoas, né? Algumas não conseguem, não gostam de fazer vídeo na internet, etc. Então, eu fiquei muito feliz de ter encontrado você. Fico feliz pelo seu trabalho, desejo sorte para você, para o seu companheiro também, para seus filhos. E que você continue fazendo isso, tá? Como eu disse, hoje foi um destravar de mentes. Para o pessoal também que está acompanhando, eu tenho certeza que foi. Eu fico muito feliz porque depois que comecei a trabalhar na questão da internet, muitos pacientes que eu atendo nunca fizeram terapia. Então, isso me deixa muito feliz. Por quê? Porque são pessoas que estavam travadas ali, que nunca se abriram para uma nova experiência, e aí depois que começam a fazer terapia, elas vão lá e falam, caramba, por que eu não comecei antes? Né? E hoje em dia tem tanto preconceito com absolutamente tudo, né? É engraçado, porque tudo que faz você se autoconhecer tem um certo preconceito, mas não tem preconceito com medicamento, por exemplo, né? Ninguém fala, não quero tomar medicamento. Não, as pessoas fazem meme, né? Hoje eu tô tomando meu Rivotrilzinho, né? As pessoas fazem meme com isso. Então, parabéns pelo seu trabalho, viu, Jade? Obrigado por ter aceitado o convite. Que seja a primeira de muitas. Espero te ver aqui outras vezes, viu? Com certeza, gratidão. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma delícia assim, conversar sobre esse tema, porque é para destravar mentes mesmo, assim, né? E trazer um novo olhar sobre tudo isso. E tô aqui, tô à disposição, sempre que quiser eu vou voltar, sigam lá nas redes sociais, qualquer dúvida falem comigo. É possível fazer terapia tântrica online também, se você tem uma questão mais específica da sexualidade. Que legal. Para trabalhar, porque tem todo o trabalho de orientação do que você pode fazer em casa, né, a partir dessa dinâmica do digital. Então, independente de onde você esteja, se tem uma questão que talvez eu possa lhe ajudar, me chama. Não tem para onde você correr, tá? Até online, então, você pode ser atendida. Vou ser honesto com você que hoje eu fui egoísta, tá? Então a gente pode marcar outras vezes para fazer um tema talvez mais específico. Hoje eu fui egoísta, eu tirei as minhas dúvidas, basicamente. Eu coloquei umas perguntinhas aqui, mas basicamente eu não fiz nenhuma delas, 2 ou 3. Foi mais dúvidas minhas mesmo, porque de fato era um assunto que eu não conhecia muito. E isso é muito bom, tá? Muito obrigado, um beijo para você. Pessoal, um beijo no coração de vocês, tá? Muito obrigado aí pela companhia. Compartilha esse episódio com um amigo, com uma amiga, mulherada aí. Compartilha com aquela sua amiga que você sabe que está precisando. Geralmente as mulheres se comunicam muito entre si. Então uma amiga fala, olha, eu tô assim com meu esposo, olha, eu tô passando por isso, né? Os homens não tem muito isso, mas a mulher se comunica bastante. Então se você assistiu o podcast inteiro, compartilha com uma amiga que vai ajudar ela, vai auxiliar ela. Já indica a Jade, né, para ajudar ela, auxiliar ela. Um grande beijo para vocês e muita saúde física e mental, tá? E sucesso a todos.